Olá, galera! Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, como eu estou aqui. Um bom dia para quem for me ver no início do dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Então, nesse vídeo de hoje, como eu havia comentado no vídeo anterior, nós vamos usar a abóbora que nós aprendemos a fazer, que foi essa daqui, ó, que nós aprendemos a fazer na última aula, para confeccionar alguma coisa que você possa utilizar em sua casa. Hoje nós vamos fazer um peso de porta utilizando essas abobrinhas. E é um peso de porta muito fácil de fazer e que você não precisa ter grandes coisas e se preocupar em comprar tanta coisa. Você vai ter muita coisa que você tem na sua casa para você utilizar para fazer esse peso de porta. Nós vamos precisar das abobrinhas que nós confeccionamos e aprendemos na última aula. Nós vamos precisar de tesoura, vamos precisar de uma caneta, vamos precisar de tecido, vamos precisar de cola, vamos precisar desse barbantezinho ou qualquer outro fio que vocês possam usar para decorar. Vamos utilizar uma garrafa PET que nós vamos recortar ela dessa forma. Essa aqui eu coloquei um saquinho aqui dentro de arroz de 1 quilo, enchi de terra e fechei com durex, tá vendo? Ele vai servir para o nosso pezinho de porta, apenas um fundinho da garrafa PET, com um saquinho aqui dentro que eu coloquei, enchi de terra e fechei com o durex. Vamos precisar de um pedacinho de feltro, que eu vou explicar para que vai servir esse pedacinho de feltro, e também feltro para confeccionarmos as folhinhas, que eu fiz um modelinho com um papel, tá vendo? Um pedacinho de papel que eu tinha de uma embalagem, desenhei com a caneta, por isso precisar da caneta, e vamos recortar depois na hora que formos confeccionar e na hora que formos usar a folha. Então vamos iniciar o nosso trabalhinho. Vamos colocar aqui de lado o nosso material, certo? Para podermos começar a confeccionar o nosso pezinho de porta. Vamos pegar a nossa garrafa PET que recortamos e que enchemos com essa areia e vamos medir. Vamos precisar também de uma fita métrica. Nós vamos medir o fundo dessa garrafinha até pela parte maiorzinha aqui, ó, até ao meio dela, para a gente ver o diâmetro do tecido que nós vamos precisar. Aqui deu 20 centímetros, tá vendo? E nós vamos pegar o tecido qualquer. Esse eu já trouxe recortado, que inclusive foi um pedaço de tecido que eu tirei de uma outra peça que eu reformei, que está até um pouco rasgadinha aqui, mas isso não vai ter problema nenhum. E aí, o que nós vamos fazer? O quadradinho que você tiver, você vai dobrar ele. E aí, para você fazer o círculo, o que você vai fazer? Na parte avessa do tecido, você vai dobrar o pedaço. Aqui ele já está recortado, mas eu vou ensinar a vocês a recortar ele redondinho sem precisar fazer molde. E você vai pegar a sua fita métrica e vai medir 20 centímetros.
E aí, assim, você vai marcando 20 centímetros e vai com a caneta e vai marcando no seu tecido. 20, marca lá 20, marca lá 20 e pra cá a mesma coisa. Depois, você no tecido, você vai juntar os pontinhos que você desenhou, vai pegar a tesoura e vai recortar, certo? E aí, você vai abrir e vai estar o círculo certinho do qual você precisa para poder preencher o pezinho de porta. E nós vamos começar costurando. Vamos precisar de agulha e linha também. Vamos costurar. Ó, já está com a agulha aqui, com a linha aqui. E nós vamos costurar. Deixa eu tirar. Aqui agarrou. Vamos fazer um nozinho novamente. Tirar o excesso. E vamos passar uma costura em volta desse tecido, da mesma forma como a gente fez quando a gente montou a abóbora. É como se a gente estivesse fazendo um fuxico grandão. E aí a gente vai fazendo pontinho por pontinho até finalizarmos o círculo do tecido que vai revestir o pezinho. Enquanto estamos aqui fazendo a costura para podermos fechar esse círculo, me conta uma coisa. Como é que vocês se saíram fazendo as abóboras? Eu gostaria muito de saber como é que foi. Se vocês tiveram alguma dificuldade, se vocês conseguiram montar a abóbora conforme as explicações que eu dei. Gostaria muito de saber a opinião de vocês, porque isso é importante para mim, para saber se eu estou conseguindo transmitir da forma correta e bem simples e clara a explicação que eu passei para vocês com relação a aprender a fazer abóbora. E aí eu vou ficar muito, muito, muito satisfeita de saber se vocês conseguiram montar a abóbora e se vocês também conseguiram usar a abóbora num outro trabalho manual que vocês possam ter já prática em fazer, né? Me conta aí, bota aí nos comentários como é que foi, se foi difícil, se não foi. Estamos já chegando ao final, tá vendo como é rápido? Rapidinho a gente costura aqui, ó. E aí, olha, nós vamos pegar a nossa garrafinha PET que a gente encheu com a areia. Vamos centralizar, vamos puxar aqui, vamos centralizar direitinho aqui o nosso tecido aqui, o nosso fuxicão, certo? E vamos fechar costurando, ajeitando, né? Pra ficar bem direitinho. E vamos fechar como se estivéssemos fechando o fuxico.
eu trouxe essa linha aqui, que na verdade é para eu fazer um outro trabalhinho, que eu acabei esquecendo de trazer uma linha mais forte, mas eu aconselho a fechar esse fuxico com uma linha de fazer um crochê, porque aí fica mais difícil de arrebentar na hora de você ter que fechar aqui, que essa linha aqui, nesse caso, a gente tem que ter muito cuidado para ela não arrebentar, mas a gente consegue. E aí a gente vai fechando aqui a nossa boquinha aqui que a gente costurou, para tapar lá dentro aquela areninha que a gente colocou dentro do potinho. E vamos dando os nossos pontinhos para fechar. Ó. Não é difícil, é bem fácil. E isso aqui é tão útil. Dentro da minha casa eu tenho uns 3 pesos de porta por conta do vento. E eu preciso desses pezinhos de porta. Então a gente faz uma coisa bem bonitinha, né? Para não ficar precisando colocar umas coisas que não vão enfeitar nem decorar, né? Aqui não tem problema da costura ficar muito bem feitinha, não. Bom, arrematei, cortei. E agora, o que que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um pedacinho desse mesmo tecido e vamos colocar aqui para poder tapar essa parte que a gente fechou. E aí, ó, aqui, ó, eu tenho um pedaço dele. Nós vamos pegar, vamos recortar um pedacinho desse tecido. Vamos colocar esse aqui de lado. E vamos fazer tipo de um círculo, uma coisa oval, só pra gente tapar, fazer um acabamento nessa parte que ficou costurada. E aí o trabalho fica mais bem feitinho. Vamos colocar aqui, tá vendo? Isso, gente, foi um tecido que eu aproveitei de um outro trabalhinho que eu fiz. Eu tirei um tecido, lavei ele e tô aproveitando. A gente aproveita tudo. E aí nós vamos agora colar esse tecidinho aqui com cola de silicone. Pode ser cola quente também, tá? Mas eu prefiro trabalhar com cola de silicone, que evita da gente queimar a mãozinha, né? E aí nós vamos colar assim para tapar e para fazer um acabamento. E agora nós vamos pegar as nossas abóboras e vamos ver em que posição nós vamos colocá-las aqui para elas darem esse toque de decoração. E aí, acho que assim ficou melhor. Essa aqui, trepadinha assim na outra. Aí nós vamos colar. Ó, vamos passar cola nela. E vamos colar aqui. Da mesma forma, nós vamos passar a cola nessa daqui. A cola quente, ela, para esse trabalho, seria mais aconselhável, porque ela rapidamente ela seca, né? Mas, como
eu não tenho ela aqui no momento, nós vamos trabalhar com essa cola aqui mesmo, a de silicone fria, né? Acho que ela também vai nos dar o mesmo efeito. E por último, a que nós confeccionamos no último vídeo que nós estivemos aqui. Vamos colar. Tem que botar mais um pouquinho de cola aqui para ela poder ficar também no outro, na outra abóbora. E aí, colamos ela aqui. Para o nosso peso de porta ficar um pouquinho mais decoradinho, acho que eu vou botar essa última abobrinha aqui por cima também. Essa daqui. Vamos colocar ela aqui. Agora nós vamos colocar as folhinhas. E aí foi aquela que eu mostrei pra vocês, que eu fiz um moldezinho de papel, tá vendo, ó? Esse moldezinho de papel que eu desenhei, coloquei assim, vim com a caneta e vamos recortar, ó, porque elas vão ser as folhinhas do nosso pé de abóbora plantado no nosso peso de porta. E aí você vai recortando e pronto. E aí nós vamos espalhar essas folhinhas em volta do pezinho de porta. Você vai colocando assim, ó, por baixo do pezinho de porta. Tá vendo? Sempre a parte que você riscou para baixo. Vocês devem estar ouvindo barulho de chuva, porque aqui agora começou a chover. Graças a Deus, porque com esse calor que vem fazendo, uma chuva é abençoada. Olha. E aí vamos colocar a nossa última folhinha. Esse peso de porta, ele é muito bonitinho. É muito bonitinho. E é muito útil. E agora nós estamos com o nosso peso de porta praticamente pronto. Mas vamos dar um último toque aqui nele, que nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos pegar esse barbante, vamos dar algumas voltas nele, desse jeito. Assim, vamos dar uma apertadinha, aí vamos vir aqui, vamos cortar no mesmo tamanho, aqui, vamos botar a cola pra cá, vamos dar um nozinho, apertar, vamos dar um outro nozinho. E aqui no final, nós vamos decorar com algumas continhas. Nós vamos pegar essas pontinhas de madeira aqui, ó, e vamos colocar aqui dentro. Ó, essa daqui tá difícil porque o buraco está tapadinho. Nós vamos pegar uma outra aqui, ó. Ó, vamos colocar assim. Vamos pegar uma dessa maior. Ó, vamos colocar
E vamos pegar uma da menor. Vamos também colocar. Encaixando aqui, vamos dar um nozinho. Assim. E vamos cortar. E vamos fazer o mesmo do outro lado, da outra pontinha do barbante. Vamos pegar uma pecinha da menor, vamos colocar, vamos pegar uma maior, essa pecinha de madeira, eu não sei o número dela, mas com o tempo vocês vão perceber e vão aprender o número de cada uma dessas pecinhas. Eu, particularmente, eu não sei. E aí, vamos botar uma outra menorzinha. Gente, vocês me desculpem os meus vídeos, porque, como eu disse no outro vídeo, eu estou começando a fazer meus vídeos agora. E aí, eu ainda não tenho nenhuma experiência. Eu vou fazendo do meu jeitinho, entendeu? Mas acho que dá pra quebrar um galho para ensinar vocês algumas coisas daquilo que eu sei fazer. Pronto. E aí, terminamos o nosso pezinho de porta. Lindo. Olha que coisinha mais lindinha. Vamos acertar aqui, ó. Ah, um detalhe que eu esqueci, essa partezinha do feltro nós vamos colocar abaixo do feltro para proteger a peça, para não arranhar o chão, dependendo qual é o chão que você tem, entendeu? E aí a gente vem aqui, eu já medi, cortei no diâmetro certo, vemos aqui, colocamos aqui, acertamos na medida certinha e pronto. Estamos com o nosso peso de porta prontinho. Voilá! Que gracinha que ficou! Não ficou um amor? Ficou lindo! E eu espero que vocês, através dessa aula que a gente teve hoje, vocês também possam montar esse lindo peso de porta que acabamos de montar juntas. Não é lindo? Então, gente, olha, muito obrigada pela paciência, por vocês estarem aqui. Eu espero que vocês continuem me seguindo, me dando o prazer da sua companhia. E que Deus os abençoe sempre, os guarde, os guie. E que estejamos aqui sempre juntinhos, aprendendo algo de novo. E que vocês possam utilizar no dia a dia de vocês para criar peças novas, coisas que venham a agregar, sempre agregar. Fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!